e pelo que a Joana nos diz, ela tem três pontos aí importantíssimos para nós. Um é observar melhor os nossos sonhos. O segundo é melhor observar as nossas ideias e ativar a nossa imaginação ativa. E se você disse no meio da sua fala, imaginação ativa são as verdades que devem se tornar realidade, né? Bom, é, a Joana de Ângeles, ela se atém muito à psicologia do Jung, né? Ela não é Freud, ela é Jung. Porque o Freud ele dizia que a religião deturpa o ser humano. E o Jung já era mais favorável à religião, tanto que, para aqueles que não sabem, o Jung ele fazia trabalhos mediúnicos na casa dele, ok? E ele tem um nome aí, que todos nós possuímos uma sombra psíquica, né? Eu já falei sobre isso, mas convém sempre relembrar. Sombra psíquica é aquilo que nós fazemos de errado e empurramos para baixo do tapete para ninguém ver. Que é totalmente contrário essa imaginação ativa que você fala, que ela fala, é que nós devemos tornar as nossas verdades uma realidade. Então veja que ela tem uma linha de raciocínio que ela fala dos sonhos, tornar as nossas ideias, melhorar as nossas ideias e ativar a nossa imaginação ativa, que são as verdades que nós temos. E aí a Marli falou assim, que às vezes, você também falou, que às vezes nós temos sonhos que nós não sabemos o que quer dizer, parece que não tem nem pé nem cabeça, mas é bom que a gente lembre uma coisa muito interessante. Primeiro, quando ele fala de escafandro, né, se a gente tem que entender que escafandro, esse termo que ela está usando, é o corpo físico que o espírito está embrocado, tá? Esse é o escafandro que ela se refere. E se você for buscar lá na pergunta 400 do livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E a resposta é a seguinte: é como se perguntasse se o encarcerado lhe agrade ficar no cárcere. Ou seja, o espírito não lhe agrada ficar preso ao corpo físico, não lhe agrada ficar preso a esse escafandro, tá? Por que é isso? Vamos entender. Quem comanda o corpo é a mente. Quem comanda a mente é o espírito. Tanto que Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar na nossa vida. E os espíritos respondem muito mais do que imaginais, né? Então, veja, dependendo do ato que eu faço, de que eu espalho, essa é a índole do meu espírito. Porque o corpo é cativo, o espírito é cativo do corpo. Quem comanda o corpo é a mente. Quem comanda a mente é o espírito. E isso reflete no ato do corpo físico. Nós, seres humanos, nós plasmamos aquilo que nós pensamos, aquilo que o espírito está colocando para nós. Ou seja, nós temos que fazer com que a nossa mente criativa, a nossa imaginação criativa, seja mais realçada com as verdades, aquilo que nos faz feliz. Então, veja, eu passei esses dias aí um vídeo para todo mundo, em que tem uma história muito interessante, em que
um homem estava na fila para pagar o café dele, e ele paga o café dele para a pessoa de trás. E ele fala para a moça do caixa, para a pessoa que está no caixa, fala, olha, diga para essa pessoa que está atrás que ela já está com o café dela pago e ela é muito amada. E ele saiu do café muito feliz, pleno, né? Uma coisa que não precisa explicar. E aí ele explica o seguinte, que quando nós fazemos o bem desinteressadamente, nós liberamos uma determinada substância chamada ocitocina, que é o hormônio do prazer, que é aquela mesma substância que a mulher libera na hora do parto, que mesmo ela sentindo dor, ela sente um prazer enorme em estar recebendo ali nos braços o filho que ela gerou. Então, todas as vezes que nós ativamos a nossa verdade, as nossas realidades, as nossas potencialidades a bem do próximo, nós estamos liberando no nosso organismo esse hormônio da felicidade, esse hormônio do prazer, esse hormônio que nos dá satisfação, né? E aí, então, é aquilo que a Joana fala, né? É fazer com que nossas verdades se tornem realidades, né? Então, veja, é, pensemos e ponderemos o que é certo e o que é errado. Já foi dito lá atrás, há muito tempo, a gente bate nesse ponto, aonde são escritas, aonde são gravadas as, as leis morais. E os Espíritos respondem que é na nossa consciência. E ali só está gravado o que é certo e o que é errado. Então, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é bom para nós. Então, por que não trabalhar com essas verdades que a Joana fala aqui, né? Então, ela fala que a gratidão é uma força, é uma fonte gerativa, é uma fonte de coerência. Então, é, Chico já falava e dava uma receita muito especial para nós, que Emmanuel passou para ele, né? Que é Chico, quando ia no Pinga Fogo, ele falava, mano, eu tenho dificuldade, porque quando eu vou no Pinga Fogo, vem muitas perguntas que me deixam irritados e eu tenho que manter a minha calma, tenho que manter a minha serenidade e transmitir uma mensagem positiva, alguma coisa de boa para as pessoas, porque não é isso que a doutrina espírita ensina, né, de passar algo negativo. E aí Emmanuel falou para ele, olha, use a técnica da água, né? E Chico simplesmente encerrou a conversa com Emmanuel e terminou por aí. E Chico fica pensando o que seria essa técnica da água, e ele não encontra a resposta, e várias vezes ele pensa até que um dia ele pergunta para Emmanuel, Emmanuel, você vai me desculpar, mas você falou para eu usar a técnica da água quando eu estiver um pouco irritado, quando eu não estiver satisfeito com uma conversa. Mas eu não entendi o que é essa técnica da água. E Emmanuel então explica para ele o que seria essa técnica da água. Ele diz, toda vez que alguém falar alguma coisa para você, então, seja do seu agrado, se você quer revidar com a chacota, é, bater de frente com a pessoa, responder mal, coloque um pouco de água na boca e segure essa água na boca até ela esquentar. Aí você vai se acalmando devagar e a hora que ela se sentar, então você já refletiu sobre a resposta melhor que você tem dentro de você para fazer com que aquele espírito possa receber, mesmo ele estando te criticando,
você passar para ele alguma coisa de bom, mesmo diante daquilo que ele te falou mal. Então, aquilo que Cristo falou, né? Quando todo mundo passava perto de um cão, já em estado de putrefação, e todo mundo fazia a volta ao campo e cheirava mal. E Jesus soube ver, em meio a todo aquele estado de putrefação, e disse que belos dentes tinha esse cão. Ou seja, ele conseguia ver, mesmo no estado lamentável de putrefação daquele cão, ele conseguia ver alguma coisa de bom. É o que nós temos que trabalhar para nós nos ressignificar constantemente. É o que Joana fala, né, nesse poema que se citou da Cecília Meirelles, né, que a vida só é possível se nós nos reinventarmos diariamente. Então, essa reflexão eu deixo, né? Me desculpe aí, não querendo complementar a Joana, porque ela tem aí todo um palavreado próprio de uma freira que foi em tantas encarnações e que se interessava pelos livros de psicologia, trazendo mensagens de é, técnicas, né? Belíssimas e benéficas para o nosso conhecimento e, por que não dizer, para o progresso do nosso espírito. Então, eu acho que você, Haroldo, você já você passou para nós nessa manhã uma receita é, praticamente pronta da Joana, que nós temos que pensar nessa ressignificação para que todo dia nós possamos se reinventar. Se nós não conseguirmos nos reinventar diariamente, pelo menos que nós pensemos, né, em abandonar essa sombra psíquica que o Jung falava, a fim de que nós consigamos não jogar tanta sujeira para baixo do tapete e sejamos mais leais e mais verdadeiros para os nossos pensamentos e para os nossos atos. Era isso aí, Haroldo.